Permanecer na sala. Acho que agora começou, né, a gravação. Todo mundo viu aí? Oh, tá bom. Então vamos lá. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Raquel Ferrari, psicanalista, e eu sou autora do livro Maternidades, Assombro e Elaboração. Nesse livro eu desenvolvo essa proposta, né, de pensar um conceito que é a metapsicologia da maternidade. E é sobre esse assunto que eu me proponho aqui a conversar com vocês hoje, né? Vou seguir aqui um roteiro que eu preparei, e a ideia é eu apresentar uma parte do tempo aqui, né, uma primeira parte, eu vou fazer uma apresentação de todas as ideias principais, né, do livro, e numa segunda parte, a minha ideia é abrir para conversar com vocês, tá? Então, esse é o projeto de trabalho hoje aqui. Então, mais uma vez, né, sejam todas bem-vindas aqui. Eu estou muito contente com o interesse de todas aqui pelo meu livro e eu espero que a gente possa se inspirar mutuamente, né, nessa conversa de hoje. Eu vou começar a minha apresentação com a epígrafe de um livro de uma romancista britânica, a Rachel Cusk. Ela tem um livro que se chama, ela tem vários livros, mas o livro onde está essa citação se chama Life's Working, on Becoming a Mother, que pode ser traduzido O Trabalho de uma Vida, ao se tornar mãe, um livro de 2001. Nesse livro, ela fala: se o amor parental é o modelo para todos os amores, é também uma reconstituição, uma revisão, uma investigação do amor próprio. Quando eu cuido da minha filha, eu revisito minha própria vulnerabilidade, meu desamparo primordial. Eu testemunho aquilo de que eu não posso me lembrar, minha existência inicial, nesse estado branco, esse mundo de leite e sombras, e nada. Minha sobrevivência atesta o fato de que eu também fui cuidada. E ainda assim, repetidamente, eu experimento imagens de abandono, de falta de amor, incapaz de me impedir de ser perseguida por narrativas macabras sobre o que aconteceria se eu deixasse minha filha, se eu saísse por todo dia, se eu falhasse em ir pegá-la, quando chorasse, me recusasse a alimentá-la. Explorar o universo de emoções que a vivência da maternidade impõe é o que se propõe a escritora Rachel Cusk nesse livro. Um relato franco sobre a sua própria transformação em mãe e toda a gama de sentimentos que surgiram dentro dela. O espanto, a ternura, o amor, a raiva, o encanto, o medo e a frustração. Seriam estados psíquicos enlouquecidos? Podemos nomear loucura o que ocorre no psiquismo das mulheres, sem exceção, quando se tornam mães? Essa desorganização psíquica, um estado de estranhamento, de um alinhamento do mundo, a perda das próprias referências e contornos. Que experiência é essa, tão conhecida pela humanidade, ao mesmo tempo tão enigmática? Então, a gente começa com essa provocação aí da Rachel Cusk, nesse livro, onde ela está também às voltas com a própria maternidade, e ela é uma escritora, resolve fazer toda essa reflexão. Há mais de 10 anos, tenho me dedicado ao atendimento de gestantes, puérperas e pais e seus bebês, crianças pequenas. Dessa prática clínica surgiu uma inquietação acerca do modo de funcionamento psíquico peculiar à mulher-mãe. Eu ouvia dessas jovens mulheres que, de alguma forma, estavam às voltas com problemas relativos à maternidade, que suas vidas haviam sido reviradas de cabeça para baixo com a chegada da maternidade.
contavam que não sabiam mais quem eram, se assustavam com a absoluta dependência do bebê, com a falta de espaço íntimo para si mesmas e com a presença simultânea de sentimentos hostis e amorosos, tanto em relação ao filho quanto à própria maternidade. O impacto dessa mudança em suas vidas tinha a expressão de um choque, uma comoção psíquica. Ao estudar os textos sobre a relação mãe-bebê, criança, que focavam no desenvolvimento do filho, eu me perguntava: e a mãe? Como ela se sente? O que acontece nesse momento da vida dela, né? O que está sentindo? Como ela vive essa experiência? O que é mobilizada? Do que ela precisa? O que eu ia vendo é que os textos, principalmente de psicanálise, eles estavam sempre muito interessados na mãe, na medida em que ela era muito importante no desenvolvimento do bebê. Mas poucos textos se dedicavam a entender o psiquismo materno, como ela se sente, como a mulher se sente, do que precisa. Então, eu direcionei minhas pesquisas, que me levaram ao doutorado na USP, que resultou nesse livro, voltando-me para o ponto de vista da mãe. O psicanalista Recamier, deixa eu só fazer uma... Paul-Claude Recamier, ele também se dedicou a esse tema. E ele faz um alerta muito interessante que conversou bastante com as minhas inquietações naquele momento. Ele diz: na verdade, a vida desse casal diático, mãe e bebê, é muito mais descrita do ponto de vista da criança do que do ponto de vista da mãe, que, no entanto, lhe é muito complementar. As necessidades do feto e do bebê são compreendidas e satisfeitas não apenas para o bem da criança, mas também para o equilíbrio afetivo da mãe. Em 61, Recamier propôs o neologismo maternalidade, em francês maternalité ou motherhood em inglês, que nos parece muito eloquente, pois visa definir o conjunto dos processos afetivos que se desenvolvem e se integram na mulher por ocasião da maternidade. A partir dos seus estudos sobre as psicoses puerperais, Recamier se dedica a investigar a vivência da maternidade e afirma que se trata de uma fase em que a estrutura psíquica normalmente, mas reversivelmente, se aproxima de uma estrutura psicótica. Os mecanismos de defesa neuróticos são abandonados, o sentido de si mesmo torna-se lábil e frágil, e a separação eu-outro fica confusa. As situações analíticas com as mulheres mães, as entrevistas que realizei durante minha pesquisa, assim como o grupo de reflexão que conduzi, foram me mostrando que é necessário estarmos atentos à especificidade desta clínica, tendo em mente a reviravolta identitária, a fragilidade narcísica que frequentemente se apresenta, os importantes eventos psicossomáticos, o temor de ser responsável pela vida de um outro ser, as angústias e culpas que não cessam. Assim, é preciso que o analista tenha condições de dar sustentação ao sujeito que vive essa tormenta, apostando na capacidade de juntos colocar em ação os trabalhos psíquicos que poderão oferecer mudanças de posição subjetiva, o que implica também conviver com as perdas, com as ambivalências e mesmo os temores, que sem que eles ameacem demais. Então, dessa primeira parte aqui da nossa conversa, o que eu já estou contando para vocês são assim, por onde que eu fui caminhando, quais eram as minhas preocupações e inquietações quando fui pensando em desenvolver toda uma pesquisa e uma teorização sobre isso. Em linhas gerais, o caminho que eu vou fazer no livro é fazer um percurso histórico, né, do lugar da mulher, da mãe, né, como é que foi, como foi pensado, né, o lugar da mulher-mãe ao longo da história, né, eu vou pensando um pouco como que a psicanálise, eu trago os autores principais que vão pensando a função materna, né, um pouco também os que já falam sobre o psiquismo materno,
Até que eu também vou entendendo que é muito importante a gente trazer um autor que pensa o mundo contemporâneo. Então, eu vou trabalhar com um sociólogo chamado Hartmut Rosa, que ele tem um livro que se chama Aceleração, que vai pensar muito no mundo contemporâneo. Vou falar um pouquinho sobre isso ao longo daqui da minha fala. Acho que foi fundamental, um capítulo para mim fundamental, foi pensar a ambivalência de sentimentos na vivência da maternidade, trazer isso como um dado de realidade da experiência afetiva, da experiência humana, portanto, a vivência da maternidade isso não ia ficar de fora na vivência da maternidade, mas especialmente pensar no valor da ambivalência de sentimentos na vivência da maternidade. Então, essa ideia de que a gente não se assuste tanto com os sentimentos ambivalentes, né? Então, assim, sentimentos hostis e sentimentos amorosos fazem parte da experiência humana e eles precisam ser integrados de alguma maneira, né? E eu vou construindo todo esse caminho para propor que a entrada na maternalidade, usando esse termo do Racamier, nessa experiência há um potencial traumático, independente de questões psicopatológicas. Isso estaria colocado para todas as mulheres que passam por essa experiência. Isso não significa que se configura um trauma, efetivamente. O que eu falo é um potencial traumático nessa experiência, em razão de tudo isso que a gente vai conversar aqui. Uma vez que há um potencial traumático, por isso que eu vou chamando de maternidades assombro e elaboração. Assombro pensando nessa questão do impacto que isso causa. Não só isso, já vou falar um pouco mais desse termo que eu escolhi usar. Mas uma vez a gente tendo em conta que há um potencial traumático, eu imagino que a gente precisa, como sociedade, pensar em dispositivos de cuidado para essas mulheres quando estão atravessando esse momento, né? Quando a gente pensa aquela fala muito assim, isso não é doença, não é um problema, minha avó teve 10, 15 filhos, passou por isso, não é nada demais. Enquanto a gente trata dessa maneira, a gente deixa de considerar a delicadeza desse momento. E lembrando, a criança depende, né? A criança depende muito de uma mãe em condições, né, psíquicas para acolher esse bebê. Então, de um modo amplo, ao longo da investigação, fui ora me aproximando com uma lupa, ora fazendo especulações acerca do conjunto de afetos que são vividos na experiência da maternidade, especialmente dos que aparentam mais velados ou recusados. Um gesto semelhante ao de Badanter, ao alertar que o amor materno não é algo dado a priori, no livro O Mito do Amor Materno, na década de 80, esse livro. Não é algo dado a priori, inato, da ordem de uma suposta natureza universal feminina. Em uníssono com os autores que pensam a dimensão trágica do psiquismo, Freud, Klein, Luiz Cláudio Figueiredo também, que é um autor que eu vou dialogar bastante aqui no meu livro, seus conflitos inevitáveis e insidiosos, propus-me a construir um modelo para compreender o psiquismo materno. Além dos ideais vigentes na cultura, a maternidade encantadora e absolutamente prazerosa, né? Então, para além disso, fiz isso pensando a experiência como um assombro, tal como me inspirou Leopoldo Nozek no seu livro A Disposição para o Assombro. O assombro com seu potencial traumático, mas também com a ideia genial de Michel Debussy, psicanalista francês, que ele propõe um termo para pensar a experiência da criação literária. E eu achei que o termo era muito propício para a experiência da maternidade, então eu trouxe esse autor para conversar com a gente. E o termo que ele usa, o termo em francês,
que tem uma tradução difícil, mas a gente já vai falar sobre ela. Ele fala desse termo que é o sacissimã. E esse termo é como um estremecimento que põe em curso trabalhos psíquicos. Na tradução para o português do livro do de Musat, o tradutor optou por arrebatamento. Mas é uma coisa assim, que é uma desorganização, mas que vai colocar em curso o trabalho psíquico. Né? Então, arrebatamento atende parte do significado. Em especial, o de Musat fala o trabalho da criação. Além disso, dei à ambivalência a relevância necessária para teorizarmos acerca do psiquismo materno. Amor e ódio, reconhecidos e admitidos, nos colocam num caminho mais proveitoso e fértil, com menos culpas. Reconhecemos que os dois polos dos afetos oferecem benefícios nas relações entre mães, pais e filhos. Afastar-se da idealização faz a experiência ser menos ameaçadora, ainda que cheia de conflitos. Favorece a criatividade no encontro dos estilos próprios de maternar, sob medida para cada mulher e cada dia de mãe e bebê, e propicia uma maior acuidade para captar as necessidades do bebê. A autora que me acompanhou muito nesse capítulo sobre a ambivalência materna é uma autora inglesa que se chama Rosika Parker. Essa autora, ela tem um livro que se chama A Mãe Dividida, e é um livro sobre a ambivalência de sentimentos na maternidade. Esse livro é pouco conhecido no Brasil, infelizmente essa autora morreu precocemente, então acabou também não tendo assim, uma grande difusão, mas é um livro belíssimo. Ela faz um percurso no conceito de ambivalência na psicanálise, Freud, Klein, Winnicott. E, além disso, ela traz muitos elementos da literatura, da própria clínica, das entrevistas que ela fez para preparar esse livro. Então, é uma riqueza enorme, onde ela vai aprofundando a ideia de que a ambivalência de sentimentos, quando integrada no psiquismo, ela expande a experiência, ela enriquece a experiência. Né? E quando a gente tenta abafar os sentimentos hostis, a culpa ganha corpo e toma a cena. Né? Então, quantas vezes no consultório, uma mãe assim já irritadíssima, ela vai e fala assim, olha, só vou contar para você, mas eu queria enforcar esta criança. Né? Então, quando a gente dá legitimidade, assim, olha, você não vai poder enforcar, de verdade, mas falar que você quer enforcar não é exatamente um problema, né? Porque vamos conversar um pouco mais o que é esse sentimento. Então, para ela poder falar desses sentimentos, sem censura, a gente vai conseguindo alcançar. De fato, antes da Rosika Parker, o Winnicott tem o belo texto O ódio na contra-transferências, que a gente conhece bastante, que eu também vou trabalhar com esse texto no meu livro. E tem um outro texto dele que é maravilhoso, que é O que irrita? Com uma interrogação, uma pergunta. Então, nesse texto, que na verdade é uma transcrição daqueles programas de rádio que o Winnicott fazia, ele propõe, as mães são convidadas a ir até a BBC de Londres, final dos anos 50, e ele lança a pergunta, o que irrita na maternidade? Veja, quando o Winnicott faz essa pergunta, nos anos 50, na Londres, nos anos 50, ele está dizendo para elas, eu sei que a maternidade irrita, então vocês podem dizer aqui, vocês podem falar sobre isso aqui. E aí basta essa pergunta disparadora, que acho que ela, na verdade, o convite era para pais e mães irem nessa conversa na rádio, mas só apareceu mãe, como costuma ser e como era ainda mais naquele momento, né? Então elas começam a falar várias coisas do cotidiano,
sabe? Da falta de tempo, de ver a sua vida sendo absolutamente ocupada pelo cuidado com os filhos, da falta de ajuda, de quando a criança faz birra, que ela se irrita, ela vai falando. E aí, essas falas, no texto, o Winnicott vai comentando, né? E acho que, se não me engano, no livro Tudo Começa em Casa, que está esse texto, mas é um texto maravilhoso. Então, ele vai dando legitimidade para isso. No mesmo livro tem um outro texto sobre o sentimento de culpa, onde ele vai articular isso aí, né? Também, essa conversa. Então, ou seja, quando elas podem falar livremente do quanto ficam cansadas, irritadas, e que frustradas muitas vezes, porque tem que lidar com a desidealização, né? Você sonha, você imagina um filho, e o filho é como ele é, não é como a gente sonhou, né? Então tem também esse luto do trabalho, né, de ir lidando com aquele ser tal como ele é. E como é que você vai se organizar na vida a partir de então para lidar com esse filho? Como ele vai se apresentando para você, como é que você se sente com relação a isso, o casal, como é que o casal vai se organizando a partir daí. Mas para isso acontecer, é preciso que possa circular os sentimentos possam ser falados francamente, né? Então, por esse caminho, foi se configurando um conjunto de reflexões e teorizações que nos levaram ao que eu nomeei metapsicologia da maternidade. Uma série de conceitos e ideias da psicanálise foram me inspirando para criar um modelo de interpretação acerca do psiquismo da mulher-mãe, no contexto em que circunscrevi em minha pesquisa. Fiz isso tomando um determinado recorte da realidade, que foi as pessoas com quem eu fui conversando, e fui atendendo, e fui entrevistando, né? Então, foi a partir daí, um determinado recorte da realidade, um conjunto de autores cujas teorizações se apresentaram muito fecundas para inspirar nessa construção teórica. Ainda que a maioria deles não seja de autores típicos em estudos sobre a maternidade. Que vocês, quem tiver oportunidade de ler o livro, vai ver que eu uso vários autores que habitualmente não escrevem sobre maternidade. Bom, Winnicott, sim, é um autor com quem eu trabalho, Melanie Klein, Freud, vou usando todos esses autores, mas teve alguns autores que eu fui entendendo que o que eles teorizam de um modo amplo na psicanálise, em alguns aspectos das elaborações deles, pareciam precisos para pensar especificamente a, a maternidade. Então, Didier Zier e Michel Demuzin, ao abordarem o trabalho psíquico da criação e o estado de saisissement para discorrer sobre a criação literária, então são textos, cada um desses autores tem um texto que tentam desenvolver o estado psíquico no momento da criação literária. O que acontece com o criador literário? São textos muito bonitos. Eles traziam, ao meu ver, conceitos e ideias precisas para pensarmos o que vivem as mulheres e também os homens ao se tornarem mães e pais. A ideia do saisissement, ou arrebatamento, né, esse arrebatamento que leva à ruptura da unidade narcísica, isto é, um retorno provisório a um estado de não integração. Então, ele fala que, nesse momento do processo de criação, há um retorno a esse estado de não integração no psiquismo. É como que o sujeito ele se perde um pouco, até que essa ideia vá surgir, que é o processo criativo, né, na literatura, e aí ele se reorganiza a partir dessa produção, né? Então, essas ideias se mostraram a mais clara definição do que as puérperas me relatavam. Me parecia a mesma coisa.
E a clínica com recém-mães e pais nos ensina que é fundamental propiciar uma escuta e continência na direção de elaborar e simbolizar a experiência traumática, para que possa entrar em cena uma reparação narcísica. Então, essa ideia de que você tem uma ruptura da unidade narcísica, né, do seu psiquismo, você tem um segundo tempo, que é poder reparar isso, né, voltar a um estado mais integrado. E para isso tem todo um conjunto de necessidades que precisam ser atendidas, né? Continência, presença, ajuda no processo de elaboração para que isso possa acontecer. Lógico que a gente precisa ter em conta também o repertório psíquico dessa pessoa, né? A história do processo de subjetivação dela, então, de pensar assim, nos recursos psíquicos que essa pessoa já traz. Né? Isso também precisa ser levado em conta. Demuzan enfatiza que o saci-svan pode levar a um estremecimento e, em seguida, uma nova organização, que entendemos como mais rica e com mais recursos psíquicos. Isso, de fato, será possível quanto mais levarmos em conta a qualidade do setting social, que é uma expressão do Winnicott, que ele vai trabalhar num dos textos dele, que é fundamental que haja um setting social no entorno desse casal parental. Né? Essa interessante expressão proposta por Winnicott, e que precisa estar na ordem do dia quando pensamos na experiência da maternidade. Com este termo, o Winnicott está alertando para o fato de que é imprescindível que o ambiente mais próximo aos pais apoie e cuide desse núcleo mais central, pais e filhos, para que os cuidados maternos possam ocorrer sem demasiada turbulência. Quando a gente fala demasiada turbulência, está considerando que turbulência acontecerá, não tem como evitar. Né? A questão é como é que a gente vai fazer para manejar toda essa turbulência. Né? Assim sendo, para que esse trabalho psíquico da maternalidade e da parentalidade se processe, será imprescindível contar com um entorno empático e sensível a esse momento. Um entorno capaz de reconhecer a dimensão do que é vivido e de se colocar como duplo estésico. Essa é uma expressão do René Roussillon, que também me ajudou muito a entender toda essa questão do potencial traumático. Ele é o autor com quem eu dialogo para pensar o conceito de trauma e chegar na ideia do potencial traumático. E ele usa esse termo, né, o duplo estésico, se referindo a alguém dotado de uma sensibilidade para apreender o outro, seus sentimentos e sensações. Então, aqui a gente está caminhando com esses autores. Eu vou propondo, então, que tem um potencial traumático, porque tem essa desorganização, essa turbulência e essa perda da unidade narcísica, que vai precisar ser recomposta. Então, isso não vai dar para fazer sozinho, precisa. Então, tem o Winnicott falando do setting social, e essa ideia que eu trago do Roussillon, que é alguém que se coloque como um duplo estésico. Essa pessoa precisa ser alguém sensível, né? Em condições de identificar que essa pessoa, a mãe, está passando por um momento diferente, né? Ela não está na sua condição normal, e, portanto, eu preciso pensar o que ela está precisando, não o que eu acho que ela deve fazer, não o que eu acho que ela deve seguir de conselho, mas eu poder me identificar, esse duplo estésico é alguém que tem essa sensibilidade, que apreende o outro, os seus sentimentos, suas sensações, e possa perceber o que ela está precisando, o que ela precisa que eu faça, né?
Depois eu vou falar para vocês das rodas de maternidade, que eu faço já há alguns anos. Numa dessas rodas, eu ouvi um relato assim muito comovente de uma mãe que falava que estava muito sozinha, sobrecarregada, uma mãe solo, e ela com o seu bebê, e aí ela estava num final de semana muito cansada, com muita dificuldade de amamentação, e não aparecia ninguém da família, do entorno, que viesse dar um socorro para ela. Até que uma amiga acabou sabendo, que ela fez um contato, acabou sabendo que ela estava naquela dificuldade, e a amiga chega, depois, já no final do domingo, essa amiga, ela chega na segunda-feira, bem cedinho, e ela leva um pão e um chá. E essa moça conta, eu adoro pão, especial, assim, e ela sabia que eu gostava desse pão. Então ela leva o pão, leva o chá, um pão fresquinho, muito bom. A gente senta e come o pão, e eu tomo chá. E não conversamos, não falamos nada. E eu adorei, foi o que ela me disse. Então foi muito comovente o relato dela, porque ela dizia, era tudo que eu precisava. Eu precisava de alguém ali, do meu lado. E essa moça, ela teve essa sensibilidade de não falar nada, de não ficar perguntando nada. Ela levou alguma coisa. Então, o gesto dela foi, talvez ela precise se alimentar, eu sei que ela gosta muito de pão, pode ser que um pão gostosinho, com chá, seja alguma coisa acolhedora, alimenta o corpo e a alma. Mas uma das coisas que ela falou muito, assim, foi um dos cuidados mais tocantes que eu já recebi, porque ela ficou quietinha na minha sala. Eu, o bebê, ela, eu comendo pão. E depois ela foi embora. Ou seja, não foi nada de mirabolante que aconteceu. Então, essa é a ideia de que a gente possa ter mais pessoas, né? Quem sabe a gente possa difundir isso na nossa sociedade, de que é um momento muito delicado, que então vamos pensar como é que a gente cuida, né? O que que a gente pode fazer, né? Essas ideias se articulam muito bem com a inovadora proposta de Hartmut Rosa, que é esse sociólogo com o qual eu dialogo, de que experiências de ressonância são as que podem nos oferecer vivências de fato transformadoras e cheias de sentido. Esse autor vai propor um conceito de ressonância afetiva, que a gente já vai falar sobre isso. Lembrando que o autor deixa claro que ressonância, no entanto, não pode ser confundida com consonância ou harmonia. É preciso incluir a contradição e a dissonância. Então, esse autor, ele vai falar sobre, ele vai desenvolver um conceito de alienação, que é no sentido de você, você e o mundo não se encontram mais, tem um desencontro aí. Então, você vai se sentindo muito só, muito desamparado no mundo. Então, ele vai pensar no antídoto para isso como um conceito de ressonância afetiva, né? Ele vai relacionar essa alienação também com todo o processo de aceleração social que a gente está vivendo aí nos últimos 70 anos, pelo menos, né? Só que ele fala que ressonância precisa conter também a dissonância, ou seja, pode ter conflito, contanto que isso seja no sentido de uma transformação, né? Então, a ressonância não significa uma consonância, todo mundo concorda, né, com tudo, não é essa a ideia. Vamos avançar mais um pouquinho. Uma vez que me propus estar atenta aos modos de viver a maternidade no mundo contemporâneo, elegi um pensador que estuda especificamente este momento histórico, que ele escolhe chamar de modernidade tardia. Outros autores também usam essa expressão, outros chamam pós-modernidade, enfim. Mas ele trabalha com esse termo, modernidade tardia. Para situar em que mundo, então eu vou acompanhando as ideias desse autor, para eu poder me situar em que mundo vivem as mulheres e os homens que se tornam pais na atualidade.
Como eu estou pensando a experiência da maternidade no mundo contemporâneo, eu precisava, digamos que, teorizar e contextualizar o que eu estou entendendo como mundo contemporâneo. Porque, afinal de contas, nesse universo que a gente vive, do mundo, existem vários mundos acontecendo simultaneamente, né? Então, eu vou especificando nesse capítulo do livro o que eu estou chamando de mundo contemporâneo, inclusive situando todas essas participantes da pesquisa que vivem nesse mundo que eu estou fazendo esse recorte. Então, o sociólogo alemão Hartmut Rosa, em seu livro Aceleração, ele faz um exaustivo estudo sobre a transformação das estruturas temporais na modernidade, propondo que vivemos numa lógica da aceleração social. Ele afirma que a tecnologia nos permitiu ganhar grandes quantidades de tempo, mas isso não fez ou faz nos sobrar tempo. Pelo contrário, nossas vidas estão cada vez mais repletas de demandas, prazos e informações a serem processadas. A sensação constante é a de falta de tempo. Esse estilo de vida leva, segundo o autor, à alienação, que é compreendida como um modo de relação no qual sujeito e mundo se colocam intrinsecamente desconectados. As experiências não fazem sentido, são modos de relação que se calam para nós, ou mesmo nos ameaçam. Segundo ele, a alienação contemporânea está diretamente relacionada à pressão temporal de que padecemos. Então, a gente está o tempo todo cheio de demandas, né? Correndo sempre. O que ele fala é que a gente corre não em direção a um objetivo nos nossos tempos, isso não é o que caracteriza essa nossa correria, não em direção a um objetivo. E olha o que ele diz, mas fugindo de um abismo que se abre atrás de nós. Ou seja, o abismo vai se abrindo atrás de nós e a gente precisa só correr, 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 correr. Muitas vezes a gente não sabe nem por que a gente está correndo tanto. Eu acho que todo esse pensamento do Hartmut Rosa é precioso para a gente pensar como vivem essas mães e esses pais na atualidade, né, com todas essas demandas. Uma coisa muito interessante que ele fala no livro dele é sobre o burnout, porque o que ele vai dizer é que o burnout ele não seria pelo excesso de trabalho, mas pela falta de sentido do trabalho. Então, quando a gente trabalha, 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 e aquilo não faz um sentido, o esgotamento é garantido, né? E é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Em resposta ao conceito de alienação, o autor propõe um contraconceito, o de ressonância. Ideia que dialoga muito com a psicanálise, com o cenário que penso ser necessário para que o exercício da parentalidade ocorra dentro do que Luiz Cláudio Figueiredo nomeia como processos de saúde. Com Rosa, foi possível pensar sobre os tempos e contratempos na experiência da maternidade e sobre os efeitos do tempo acelerado da modernidade tardia, no psiquismo dessas mulheres que se tornam mães. Eu vou ler uma pequena vinheta do livro. Acho que vai dando um pouco da ideia, porque ao longo do livro eu vou trazendo as reflexões teóricas e vou trazendo algumas vinhetas para conversar. Então, uma que está aqui na página 52 é de uma das pessoas que eu entrevistei, né? Lina nos dá notícias de situações que podem ser reconhecidas por tantas de nós. Sua vida rigorosamente planejada foi surpreendida por complicações inesperadas na sua gravidez. Um descolamento do saco gestacional impôs um repouso já no início da gestação. A princípio, não seguiu as orientações médicas, continuou trabalhando no mesmo ritmo. Veio um sangramento e então teve que se render. Porém, dessa vez, há um repouso absoluto. Foi bem difícil, ela diz, porque sou muito ativa, sempre trabalhei muito, chegava cedo, não tinha hora para sair.
tive que me ausentar do escritório, mas continuei trabalhando de casa. Isso numa época antes da pandemia, ou seja, ainda não era tão comum o home office, né? Já no primeiro dia dessa licença do trabalho presencial, o chefe lhe comunicou o seu plano de contratar um profissional que a substituísse. Então, ele licença, ela entrou de licença, o chefe falou para ela assim, logo no primeiro dia, eu acho que eu vou contratar alguém para te substituir, porque, pelo jeito, a tua gestação vai ser de risco. E ela diz, eu não estava esperando aquilo naquele momento, porque ela estava super assustada. Estou com uma gestação de risco, tenho que ficar aqui parada, quietinha. Quer dizer, eu estou com medo pelo meu bebê, eu estou com medo pela minha vida, eu estou com medo que vou perder meu emprego, a minha posição, eu vou perder o estilo de vida que eu tinha. Quer dizer, ela estava atordoada nesse primeiro dia de licença. E essa pessoa, muito sensível, vem e liga para ela para falar isso, né? E ela diz, eu não estava esperando aquilo naquele momento, eu também estava assimilando aquela nova situação, não era fácil para mim. Então, o que eu vou dizer é que um outro tempo se infiltra no ritmo acelerado que caracterizava a rotina de Lina até então. O tempo para o seu corpo se adaptar ao novo estado, o tempo dela poder elaborar o medo do risco gestacional, e também da perda, ainda que temporária, do frenético estilo de vida anterior. As transformações que a maternidade, ela vai dizer para mim, as transformações que a maternidade traria para mim começaram desde o primeiro mês da gestação, com as privações que o repouso me impôs. Eu tive que mudar meu ritmo, reduzir a carga horária de trabalho, não sabia como lidar com uma vida em modo menos acelerado. Então, essa é uma das vinhetas que eu vou trabalhar aqui. Impossível abordar a experiência da maternidade sem falar sobre o amor e o ódio, a ambivalência de sentimentos tão própria ao humano, tão evidente nas relações mães, pais, filhos. Não ficam nunca de fora a desestabilização, o mal-estar e a perturbação que o encontro com o outro provoca. Trata-se do caráter trágico da condição humana, uma ambivalência de base, como formulou Luiz Cláudio Figueiredo. Então, um dos subitens eu vou trabalhar com esse conceito do Luiz Cláudio Figueiredo, que ele vai chamar de ambivalência de base. Pulsão de vida e pulsão de morte em conflito, amor e ódio atuando de modo simultâneo em tensão permanente. Essa concepção provoca uma mudança radical de perspectiva em relação aos afetos hostis, ódio, raiva, inveja, etc. Assim como ao que são considerados aspectos tristes ou negativos da experiência, o sofrimento, a tristeza, a frustração, a decepção e as adversidades. Integrar todas as faces do humano e da experiência nos coloca numa posição menos ingênua e em melhores condições para nos sustentarmos na contradição própria do mundo interno e das relações com os outros. Entendo que sustentar-se nas contradições como a possibilidade, entendo este sustentar-se nas contradições como a possibilidade de mergulharmos no mal-estar, que todos esses afetos e experiências provocam e emergir deles em melhores condições, com menos ilusões purificadoras e de onipotência. Com o conceito de ambivalência de base, Figueiredo nos convoca e nos provoca a reconhecer e admitir essa condição presente desde os primórdios do nosso psiquismo, que seguirá existindo ao longo de toda a vida, mesmo nos psiquismos mais bem constituídos, com bons estados de integração egóica e de boas condições de convívio com as perdas de sabores e ambivalências. Então, Rosica Parker, nesse livro que eu mencionei, A Mãe Dividida, a experiência da ambivalência na maternidade, faz uma interessante e consistente discussão acerca da ambivalência materna. A autora argumenta que uma mulher precisa conhecer a si mesma, os sentimentos diversos, ambíguos, aflitivos,
que a experiência da maternidade evoca. E que só assim, entrando em contato com essa ambivalência de sentimentos, é possível imaginar uma vivência criativa ao ser mãe. O que está em questão é reconhecer, acolher e fazer uso de toda a gama de sentimentos que vive a mãe. E assim chegamos a uma ideia que me parece fundamental para o exercício da maternidade e da parentalidade: a possibilidade de se fazer genuínas reparações. Diante da inevitável turbulência, da confusão, da hostilidade, do sofrimento, admitir esse fato com uma boa dose de abrandamento de angústias e culpas abre o campo para o trabalho psíquico da reparação, tão bem desenvolvido pela Melanie Klein. A ideia é que não poderemos impedir a ação das forças destrutivas, mas podemos colocar em ação o trabalho psíquico reparador e de criação, o trabalho psíquico de criação. E para isso será imprescindível contar com outras mentes capazes de pensar, de sonhar, de suportar os estados mais enlouquecidos, apostando na transformação sem ilusões de estabilidade. Esse também é um ponto. É uma questão de poder lidar também com esse movimento. São transformações que vão se abrindo como possibilidade, mas não é que a gente chega num estado onde fica, então, estável. É justamente poder lidar com as variáveis da vida, com as variações que vão acontecendo na vida. O conjunto de autores estudados e pensamentos desenvolvidos ao longo da pesquisa, na direção de contribuir para uma teoria desta clínica com mulheres mães, foi se organizando nessa expressão que eu dei título para a nossa conversa de hoje: metapsicologia da maternidade. É um modelo especulativo a partir da escuta psicanalítica, seja ela na clínica estrito sensu, seja em entrevistas e grupos de reflexão, para imaginar um funcionamento psíquico muito peculiar a partir da entrada do filho na vida e no psiquismo da mãe, com seu desamparo, o infantil da criança mobilizando o infantil da mãe, a regressão, o amor e o ódio. É o que parece afirmar Kramer e Spasa ao enfatizarem o que eles dizem, que a parentalidade impõe aos pais uma tarefa considerável de redistribuição de seus investimentos narcísicos e libidinais. O funcionamento psíquico dos pais, sobretudo da mãe, obedece, portanto, a uma nova tópica que inclui a representação mental da criança como uma adjunção ao território psíquico parental. As vicissitudes normais e patológicas das relações precoces são o resultado da natureza deste efeito, do encontro entre o novo do bebê e o infantil dos pais, entre o estranho do bebê e a familiaridade das antigas imagens. Assim, proponho compreender uma metapsicologia da maternidade a partir da admissão de que há algo próprio da experiência da maternalidade que podemos supor que aconteça de modo amplo com as mulheres que se tornam mães, que inclui o choque, o arrebatamento, então o sacissimã, no termo do Demuzan, o assombro, uma regressão, a perda da identidade anterior, a reordenação de uma nova identidade, evento sempre processual e interminável. Há ainda a precisa compreensão de Kramer e Spasa de que o funcionamento psíquico dos pais, sobretudo da mãe, obedece, portanto, a uma nova tópica, que inclui a representação mental da criança no território psíquico parental. Então, essas são as ideias, assim, de um modo geral, que eu abordo nesse livro. Esse termo assombro também, que eu vou conversando a partir do que o Leopoldo Nosek propõe no livro dele, A Disposição para o Assombro, e que então eu escolho para dar título ao meu livro, é uma ideia de que não é só o espanto ou o susto, mas é você poder ter uma abertura. Quando ele chama no livro dele a disposição para o assombro, é uma ideia de uma abertura para o novo, para se deixar afetar, se deixar desorganizar e ver o que pode advir a partir daí, né?
Então, é muito bonita a proposição do livro, né? Uma disposição para o que eu não sei, não tenho ideia do que vai acontecer, mas poder ter essa abertura, né? Isso é bastante difícil, né? Principalmente num mundo que nos ensina a tentar nos proteger e nos dar mil garantias, né? Para que a gente não passe medo, não tenha que correr tantos riscos. Isso não é uma coisa possível na vida, né? Então, para finalizar, eu conto para vocês que um dos frutos mais preciosos dessa pesquisa, que resultou nesse livro, além do livro, né, foi a criação de um espaço que eu batizei de rodas de conversa sobre a maternidade, né, roda de maternidade, simplificado. São grupos de reflexão mediados por mim, que acontecem mensalmente, assim, pelo Meet, destinados a mulheres mães de todas as gerações ou desejantes de se tornarem mães. Essa ideia é muito interessante, porque nesses grupos eu acabo recebendo tanto gestantes, puérperas, mães de criança pequena, mães de adolescente, mas também avós, que querem conversar sobre esse momento com seus próprios filhos, que agora se tornaram pais. Então acaba sendo dando uma liga muito bonita, né? De ter uma mulher que já é avó e alguém que está ainda gestando e está querendo pensar sobre isso. Então eu costumo sempre na divulgação falar que é aberto a mulheres mães de todas as gerações, mesmo as desejantes de se tornarem mães, porque algumas estão querendo pensar se querem ou não ter filho, e vão também no grupo para conversar um pouco sobre isso. Esse grupo já existe há mais de 4 anos, é gratuito e tem sido muito útil para ampliar a reflexão sobre as dores e delícias da maternidade. Né? Observo que elas criam uma mini comunidade de apoio mútuo, de interlocução. Entendo como um exemplo de espaço de ressonância. Então, estou inspirada nas ideias do Hartmut Rosa, nessa teoria que ele vai falar de espaços de ressonância como um antídoto para esse mundo acelerado e que leva à alienação. Um encontro para falarem livremente de seus encantos, desencantos, medos, alegrias, dores e delícias. Desse evento tão conhecido, mas ao mesmo tempo tão enigmático, que é a experiência da maternidade. Então, tá aí essa notícia desses grupos, que vocês agora têm meu contato e podem acompanhar e saber quando acontece, e divulgar também para mulheres que possam se beneficiar. Como eu falei, ele acontece via Zoom, é gratuito, e eu sempre divulgo no meu Instagram. Tem sempre um número limitado de 10 vagas para que a gente possa conversar, né? E também aproveito para compartilhar com vocês um grupo de estudos que eu conduzo sobre a metapsicologia da maternidade. Trata-se de um grupo teórico clínico que começou em 2025 e seguiremos agora a partir do dia 30 de janeiro. Todos os detalhes estão num arquivo que eu vou postar aqui para vocês nos comentários daqui a pouquinho, né? Mas agora eu vou passar a palavra para vocês, para a gente poder bater um papo. E agora, ouvir. Quem quiser participar, levanta a mão e a gente vai fazendo uma passada aí. Raquel, Cadê? aqui é a Oi, Luciana. Luciana. Queria te parabenizar, adorei a sua explanação do livro, né? E te parabenizar também pelo trabalho, né, de acolhimento dessas mulheres mães, né? Ou que estão buscando aí esse espaço, buscando pensar e assim, ainda mais dessa forma que você oferece, né, gratuita, porque às vezes algumas mulheres vão se esbarrar com essa questão de não ter o financeiro, enfim, né, nem todas têm, infelizmente. E é um espaço muito importante, né? Que até por tudo que você discorreu aqui ao longo aí
da apresentação do seu trabalho. Eu queria te parabenizar, né? E falar que realmente é um trabalho muito bonito. Tudo isso eu mesma já encaminhei para você, pacientes minhas, e continuar, né, com esse trabalho bonito aí, precisa de mais gente pensando como você. Obrigada, Luciana. Peraí. Helena? Posso falar? Claro, Helena. Muito bom te ouvir, Raquel. Eu fiquei num ponto que você trouxe, que eu pensei muito na minha clínica de agora, o que está acontecendo, que eu não sei se é coincidência, mas eu estou atendendo 2 gestantes e uma mulher que já está com uma filhinha de 2 anos, mas eu acompanhei desde antes de ela engravidar e depois seguir, mas que esses 3 casos, todas são casadas, mas a pobreza da qualidade desse setting social, das 3. Não sei se é uma coincidência, mas assim, ambas não tem com quem contar, né? E daí como fica tudo, né? Eu já fiquei preocupada, angustiada com as que estão gestantes, que nem ainda, né, que vão ter os bebês, mas tem essa pobreza mesmo desse suporte nesse momento tão delicado. Então, queria te ouvir um pouquinho, se você percebe isso com muita frequência, e acho que é essa questão. A pobreza, quando se fala, é uma indisponibilidade ou, inclusive, não há relações, assim, tem um vazio de relações. Umas relações, né, penso nas mães, em relações difíceis com as mães que não vão, né, que em geral são referências importantes, ou mesmo de amigas, ou pessoas muito próximas, né? Comum nesses 3 casos. Sim. E maridos também, e também pensando na relação conjugal, também ali parcerias também com uma qualidade pobre de parceria. Uhum. Que situação difícil, né? Porque a gente está falando aqui o tempo todo que depende muito do entorno, né? É uma travessia difícil. Eu estou falando do potencial traumático dessa experiência, de uma turbulência muito grande, né? São muitas coisas que são mobilizadas quando essa mulher se torna mãe, né? Desde que ela é engravida, né? E não ter com quem contar no entorno é uma situação de risco, digamos assim, né? É lógico que a gente pode ir trabalhando, né? Já que ela não tem tudo isso, mas ela tem a análise, né? Tem você, ela buscou isso, né? Quem sabe ela consegue ir construindo ao longo da gestação algum tipo de laço, de encontrar lugares de referência, que ela possa participar, porque em alguma medida tem acontecido, assim como tem esse grupo que eu falei para vocês que eu faço, é virtual, né, acontece mais esporadicamente, lógico, mas existem, dependendo de onde a pessoa mora, né, existem outros tantos grupos, às vezes presenciais, mesmo na rede pública, né, em alguns ambientes ainda se encontra, né. Quer dizer, poder reconhecer que não dá para contar com essas pessoas, isso é importante também, né? É importante, é um dado de realidade. Essas pessoas não têm condições de te amparar, mas você vai precisar de amparo. Isso é uma coisa possível de ser trabalhada durante um processo de análise. É uma pena, lamentável, não poder contar com esses mais próximos, né? Às vezes, dá para trazer o pai, né? Acho que em algumas situações, embora não seja uma análise de casal, mas tem uma situação de um bebê que vai chegar, né? Então, às vezes dá para ver, vamos conversar junto, o que você consegue conversar, ou a gente pode pensar junto com ele. Quer dizer, algumas coisas a gente tem como, no papel de analista, de ir manejando, porque é uma situação extraordinária, não é um trabalho típico,
individual, de análise, né? Uma mulher grávida é uma situação extraordinária, que a gente precisa ficar muito atento, né? Mas sim, nas rodas eu também escuto bastante essa questão da solidão, da indisponibilidade da família, muitas vezes o parceiro também muito ausente, né? É interessante pensar até com as gestantes, pelo menos, né, com essas, de fazer já um trabalho já preventivo, já ajudando a preparar ou encontrar realmente esses lugares, algum de apoio, né? Claro, porque se você sabe que esse ambiente é empobrecido, ela te contou isso, né? Você sabe através dela. Então dá para você retomar esse assunto com ela. Bom, você tem me contado disso, eu estou aqui pensando como vai ser quando o bebê nascer. Você vai precisar de ajuda, com quem você vai contar? Vamos pensar junto caminhos, né? Abrir o campo de conversa é sempre a melhor coisa, né? Ótimo, obrigada. Quem mais gostaria de perguntar, comentar? Quero saber as impressões de vocês também, né? Como chegam essas ideias. Oi, Raquel. Oi, Tudo bom? Boa noite. Eu queria que você falasse, retomasse um pouco essa questão do potencial traumático, né? Porque até agora, né, quando a Helena traz essa questão, como você mesma apontou, é um dado de realidade, né? Essas pessoas, essas pacientes, né, não têm com quem contar, né? Então existe a coisa do ideal e daquilo que é possível e é o nosso dado de realidade, né? Uhum. E eu fico pensando, e é por isso que eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do potencial traumático, porque eu fiquei pensando no Christian Hoffman, quando ele traz o trabalho dele sobre o trauma, né, onde ele diz que o trauma, às vezes não é o trauma do fato, mas é aquilo que nos remete a algo que marcou, né, lá atrás. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, na clínica, né, eu também atendo, né, mulheres que tiveram bebês há pouco tempo, ou que o bebê já está com um aninho ou mais, né, e vem também essa queixa de uma solidão ou de uma expectativa, né, de que a mãe fosse dar uma atenção maior, né, de que haveria todo esse amparo, e às vezes isso não acontece, né? Uhum. Não tem a família ou a mãe não tem essa disponibilidade interna para isso, o marido não consegue enxergar a importância porque acha que o papel dele é só ser o provedor, né? Que ele não entra, né? Ó, quem tem um peito é você, não sou eu, então eu não entro, né? Mas que esta demanda, né, desta mãe, né, desta mulher, né, que recai sobre uma solidão, né, muito grande, o que eu venho observando, né, isso está muito ligado a uma relação muito lá atrás, né, com aquela mãe, né, que isso vem entre a relação dela com o irmão, como a mãe lidava, então é como se ela revivesse na maternidade, quando ela está ali com aquele bebê, né, toda aquela solidão que ela viveu lá atrás. Então, eu não sei se faz sentido, né, isso que eu estou trazendo, porque eu entrei atrasado, né, na sua apresentação, e aí por isso que eu queria entender um pouco essa coisa do potencial traumático, né, e o que você poderia dizer, né, frente a isso, né? O que a gente precisa ter em mente é que, nesse momento da gravidez, parto, puerpério, para a gente pensar o desencadeador de um trauma ou não, vai depender de vários fatores. Como eu falei um pouquinho antes, tem a história do processo de subjetivação dessa mulher, né? Então, o que ela pôde fazer. Tanto a história inicial de vida dela,
mas também o que ela pôde fazer ao longo da vida, porque às vezes tem um acontecimento muito difícil lá, mas essa pessoa foi encontrando outras presenças, outras companhias, outras formas de lidar para elaborar todo esse processo, a própria análise pessoal que ela possa ter se submetida. Então, tem muita coisa que vai acontecendo aí ao longo da história dela, e isso é o repertório que ela tem, né? Nesse momento desse acontecimento, que é a chegada de um bebê. Tem as condições que ela está, as condições atuais, né? As condições de saúde física, a gravidez, as condições de saúde dessa gravidez, as condições de saúde que esse bebê vai tendo na gestação e como ele nasce, né? Quem é esse bebê, que condições de saúde ele tem, como está o casamento, se tem um casamento também, né? Mas como é a relação com o pai desse bebê, né? Ou quando é uma relação homoafetiva, a parceira ou parceiro, né? Que vai assumir esse lugar, né? Do outro pai ou mãe, né? Então tem uma série de as condições econômicas, né, culturais, os valores culturais, quer dizer, tem um conjunto de fatores que não pode, nenhum desses fatores pode ser desconsiderado, né? O que eu vou dizer, que eu vou chamar de potencial traumático, é pensar o seguinte, por isso eu não vou falar de trauma. A Regine Prat, que é uma psicanalista francesa, que eu uso bastante também ao longo do meu livro, ela chama de trauma. Ela escolhe falar de experiência traumática, né? Eu prefiro chamar de potencial traumático porque eu acho que vão ter todas essas variáveis. Pode se configurar um trauma ou não. Mas você tem um bom ambiente em torno, as coisas se organizam. Pode ter um impacto, mas vai se organizando, né? Às vezes histórias até impactantes, que eu já acompanhei, inclusive com problemas no parto, um bebê nascendo com algumas questões e precisando de atendimento, mas que teve um entorno tão bem ali colocado, e a própria pessoa tem uma história de um processo de subjetivação com bons recursos, uma boa parceria com o pai da criança, tudo isso foi compondo para poder lidar com esse momento. Porque o que a gente precisa ter em mente, assim, o conceito de trauma para a psicanálise, né? E aí eu vou trabalhar bastante com o Roussillon para desenvolver isso. É um acontecimento que supera nossas condições de elaboração psíquica, né? Ele vai falar da apropriação subjetiva. Então, quando tem um acontecimento que você consegue elaborar, consegue nomear, consegue integrar no psiquismo, ele pode ser muito turbulento, perturbador, deixar marcas, mas tem possibilidade de transformação. Agora, quando é um acontecimento que é superior, e ele não precisa ser gravíssimo, entendeu? Ele precisa ser superior à minha condição de elaboração. Então, quando eu não tenho condição de elaborar aquilo, nem condições minhas, intrapsíquicas, nem com a ajuda, isso pode se configurar um trauma, né? E aí a gente precisa... Então, mas aí o que eu quero dizer ao longo desse meu trabalho é dizer, olha, existe um potencial traumático, fiquemos alertas, né? Porque vamos ver o que é que acontece, né? Não é uma coisa banal. E eu acho que a gente, como sociedade, ainda não entendeu isso. Nem nas maternidades, nem os obstetras. Nada, não está preparado ainda. Acontecem barbaridades nesse momento que a mulher está parindo e no puerpério, né? Então, acho que quanto mais a gente tiver voz para dizer isso, eu espero que a gente vá criando uma cultura de cuidado nesse campo, que eu acho urgente. Não sei se deu para esclarecer. Fernanda. Estão me ouvindo? Sim. Primeiro, adorei te ouvir falar, Rachelle. Gostei muito de ouvir desse jeito que você falou. Foi bem esclarecedor. Obrigada por compartilhar. E eu queria compartilhar uma experiência, talvez para vocês pode até ser comum, para mim não foi.
mas de um trabalho de uma obstetra, que quando eu fui ter a minha bebê, ela já está com 3 anos agora, eu contratei uma obstetra de Piracicaba, não sei se tem alguém de Piracicaba, ela chama Adélia, e ela tinha um trabalho que eu nunca tinha visto, e eu só queria compartilhar porque ela inclui no trabalho dela um pré-natal emocional. Então ela tem uma parceria com uma psicóloga, e aí ela pega as gestantes, né, que ela é obstetra, né, faz um grupinho, e aí um dia na semana a gente se reunia naquele grupinho, e aí ela tinha os temas, sabe? Então, às vezes a gente costurava, ia conversando de um tema, ou ela propunha uma outra prática ali, ia trazendo uma temática, e eu nunca tinha visto, foi uma novidade e me ajudou muito na hora de pensar todas as transformações, as perguntas que ela ia trazendo. Então, eu queria só compartilhar, porque eu achei, para mim foi uma novidade, eu nunca tinha visto, e você acabou de mencionar, né, ó, os trabalhos dos obstetras, das coisas, e eu falei, nossa, é importante, né, divulgar esse trabalho que existe, tá aí, né? Uhum. Muito bom, sim, fundamental. Que bom que você tenha participado de uma experiência como essa, né? Que oportunidade boa, né? Existem alguns grupos que fazem, né? Alguns obstetras que formam uma equipe e que se preocupam em oferecer isso. Tem muitas doulas que fazem isso também, um trabalho de grupo, além delas acompanharem as mulheres, também tem um trabalho bonito nesse sentido, mas o que a gente precisa reconhecer é que ainda é muito pouco, né? Dada a necessidade, né? Da quantidade de partos que temos por dia, né? Ainda é tímida, né? Essa ideia. Acho que as pessoas ainda sabem pouco sobre esse momento tão delicado, né? Uma das coisas que as mulheres em geral se queixam é que quando elas estão grávidas, enquanto elas estão grávidas, até são mimadas, assim, né? O pessoal dá o lugar, não deixa você fazer muita força, se preocupa em, você já comeu, você já bebeu água e tal. Aí a criança nasce, as mães passam a ser ignoradas. Isso é uma coisa que toda mulher sempre se queixa, né? Então elas passam a ser ignoradas como se fosse possível aquele bebê sobreviver sem aquela mãe, né? Então é a dupla mãe-bebê que nos interessa, né? A gente precisa cuidar da mãe para que essa mãe fique bem por ela, não só pelo bebê, mas por ela também, mas para que esse bebê possa ser devidamente cuidado, né, também. Tereza. Olá, boa noite a todas. Raquel, muito obrigada pelo seu trabalho. Fala-se sempre da dupla mãe-bebê. Eu não consigo deixar de pensar que não existe dupla mãe-bebê sem o papai. E, na minha experiência clínica, como psicanalista, pelo menos, os pais são muito alijados o mais do tempo, né? Seja pelo machismo dos homens, como já foi mencionado aqui na sua fala, seja porque hoje muitas mulheres em idade de procriar se dizem feministas e aí elas alijam os homens, né? Então, eu tenho testemunhado um conflito que é assim, a mulher se diz feminista, quer provar que ela dá conta de tudo sozinha, que o homem é um acessório, é um mero acessório, mas essas mulheres se queixam muito, às vezes já durante a gestação, certamente no puerpério, né, da ausência, da pouca participação desses homens, essa é uma possibilidade, ou ao contrário, hoje, de homens que participam muito, né, cuidam da criança, os homens hoje, eu sou de uma geração, assim, meu pai foi me pegar no colo pela primeira vez, eu tinha 2 anos de idade, né, minha mãe e as mulheres da família, e babá que cuidava de mim. Os homens, hoje em dia, muitos, trocam fralda, dão mamadeira, pelo menos põem a criança para arrotar. A mãe amamenta, o pai pega para botar a criança para arrotar e tal.
E isso não é função paterna, isso é função materna, né? Quem quer que faça isso está fazendo função materna, independente de sua anatomia. Então, eu escuto queixas das mulheres nesses dois sentidos, ou porque elas são feministas e elas tratam de alijar os homens, e depois se queixam de solidão, ou porque não se dizem necessariamente feministas, ou até se dizem, admitem a presença do pai, mas fica um pai muito pai, né? Muito fazendo função desejo da mãe, e não nome do pai. Se você pudesse dizer alguma coisa, o que você encontrou, tem encontrado aí na sua pesquisa sobre essa questão dos pais, a inserção do pai, né? A participação do pai, porque não existe dupla mãe-bebê sem o terceiro, em termos psicanalíticos, pelo menos. Sim. Então, a gente está exatamente no momento de transição, né? De poder tentar encontrar um lugar, né? O pai possa saber qual é o seu lugar. Ele sempre teve esse lugar que, na melhor das hipóteses, ele era o suporte da mãe, né? Ele estando na mente da mãe, ele dando o suporte da mãe para a mãe. Isso está no texto do Winnicott, está no texto da Melanie Klein, né? O que a gente vai entendendo que não é só isso. Ele é responsável igualmente por essa criança, ele precisa se envolver. Mas o que a gente vai observando é que ainda não é tão comum os pais que conseguem ocupar um lugar a partir da sua própria intuição, sensibilidade, como acha que deve fazer ali, cuidar. Né? Muito frequente isso que você falou, né? Que um pouco que é quase como se fosse um prestador de serviço, assim, no sentido que a mãe diz o que ele tem que fazer e ele fica tentando fazer exatamente como a mãe determina, exige. Porque o ideal é que cada um possa usar a sua própria intuição e trazer sua própria contribuição para esse cuidado. São cuidados diferentes, são pessoas diferentes, então são cuidados diferentes, né? Claro que no iniciozinho da vida, a função dele é meio auxiliar mesmo, né? Porque tem toda aquela vinculação mãe-bebê, aquela amamentação que está tentando ainda acontecer quando está sendo amamentado o peito. A mãe já tem uma vinculação da gravidez, no caso das mães biológicas, né? Então, ela já tem uma história com aquele bebê de 9 meses na barriga. O pai está ainda se ambientando nessa nova função. Ele sabia da existência desse filho, mas só quando ele nasce é que toma mais realidade. E ele também se assusta, isso é importante que a gente tenha em mente, né? Porque ele vai se assustar com essa novidade na vida dele. E a reação são as mais variadas. Muitas vezes é de se esquivar, não sei, não é coisa que eu faça direito, ou então ele quer ser muito prestativo e fazer demais, mas aí não é uma coisa muito própria, muito genuína, é uma coisa de tentar obedecer às ordens. Então tem uma construção a ser feita, né? E eu acho que a gente está num momento histórico onde essa começa a acontecer. Eu vejo muitos pais muito mais presentes e envolvidos do que em outros tempos, sem dúvida. Né? Mesmo nos espaços públicos, né, que a gente circula, né, restaurantes, espaços culturais, praia, clubes, enfim, cinemas, espaços públicos que você vai circulando, parques, você vê pais muito presentes e fazendo lá a sua função de cuidado. Porque acho que o que está em jogo é o seguinte, existe um bebê que precisa ser cuidado, né? E a responsabilidade é da dupla ali, desse casal parental, né? Que se assume, se coloca como sendo esse casal parental. Mas eu acho que temos um longo caminho ainda para que esse homem possa saber o que fazer, né? Onde se colocar.
Tem também a mulher convocar, e a mulher abrir esse espaço, porque ainda tem essas situações onde a mulher se fecha com o seu bebê e também não consegue muito abrir espaço para o pai chegar e entrar, né? Porque tem esse momento esse momento mais fusional do início da vida que não é fácil entrar mesmo, né? Que é uma situação saudável, o iniciozinho da vida, essa relação fusional é muito natural de acontecer. Mas aos poucos, o pai vai podendo se aproximar, vai se chegando, vai entrando, mas para ele é difícil, porque ele acaba sendo apartado, né? Ele vive uma situação que causa muitos ciúmes, né? Ele é excluído, ele perde a companheira dele no momento, né? Então, tem esse desafio nesse momento. Agora, eu aproveito, já que você tocou no pai, para fazer uma propaganda de um livro de uma amiga minha que saiu recentemente, que se chama Paternidade e Saúde Mental, da Ariane Angelelli. Ela fez uma pesquisa de mestrado sobre o pai. Então, a gente trabalha muito em parceria, porque eu estudei muito a maternidade, ela estudou a paternidade. Ela é uma psiquiatra perinatal e psicanalista. Então, tem muitas ideias interessantes que ela vai desenvolvendo aqui, inclusive para falar do sofrimento psíquico que os pais vivem, né? Que é uma novidade, assim, textos pensando sobre o pai. Então, está aí uma contribuição recente para nos ajudar nessa tua pergunta, Tereza, que não é muito fácil da gente responder. Mas temos um trabalhão pela frente. Quem mais gostaria de falar, perguntar? Bom, como a gente combinou aí esse tempo, né? Às 8h30. Se todo mundo, não tem mais ninguém que queira comentar. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. Se alguém se interessar aí pelo grupo de estudos, está aí no link, está aí nos comentários, e também, se puderem acompanhar lá o meu Instagram, que é o Raquel Ferrari 2018, para saber das próximas rodas, que vocês podem divulgar para quem vocês acharem que pode vir a se beneficiar, tá bom? Tá bom, gente. Obrigada, Raquel, parabéns e boa noite aí para todos. Boa noite, boa noite. Obrigada, Raquel. Boa noite, gente. Obrigada, Raquel. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.